O mundo não gosta das crianças e você pode estar sendo contaminada por isso. Olá, seja muito bem-vinda ao Criando Vencedores. Aqui nós falamos sobre maternidade com fé, com propósito e muitas vezes falamos especificamente para meninos. Toda quinta e todo sábado tem vídeo novo aqui no canal. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje participando dessa conversa comigo. Eu trouxe um tema interessante para a gente conversar. Hoje eu queria falar com você sobre o mundo não gosta das crianças e como isso tem nos influenciado. Você pode até pensar que eu estou sendo radical com essa afirmação, né? Nossa, o mundo não gosta das crianças, Taíla? Como assim? Infelizmente, a gente vem notando cada vez mais, inclusive nos ambientes, o quanto as crianças são rejeitadas, podemos dizer assim, né? Enquanto são bebês, os bebês são bem vistos, são bem-vindos, apesar de vez em quando gerar algum incômodo ali, com choros, mas eles são mais previsíveis. E conforme eles vão crescendo ali, pegando 3, 4 anos, que vão entrando numa fase de desafio, afinal, uma criança é um ser humano em formação. E a coisa mais difícil que tem é nós ensinarmos eles a adquirirem maturidade, né? Conforme a idade vai passando. Mas isso frequentemente se torna um incômodo. Eu mesma já fui o tipo de pessoa, antes de ser mãe, que falava assim: "Ai, entrou na fase chata da criança". Qual é a fase chata da criança para mim? Ah, ali entre 4 e 10 anos, fase chata. Por quê? Porque parou de ser engraçadinho, bonitinho, tudo que a criança faz e ela tá se desenvolvendo. Agora ela tem opiniões, agora ela tem vontades que ela consegue expressar verbalmente, agora ela consegue dizer não para uma ordem. Ela tá naquela fase que ainda quer fazer gracinhas para ver se recebe o mesmo tratamento que recebia quando era bebê. Às vezes as crianças são até bem-vindas e bem vistas quando são uma criança dentro das expectativas. Alegre, feliz, que brinca, que divide, mas assim como eu e como você, as crianças têm emoções, têm sentimentos, têm frustrações. Equilibrar tudo isso é o nosso grande dilema. Eu mesma essa semana me peguei refletindo sobre os meus sentimentos em relação à desobediência do meu filho, para variar, pequenininho, um temperamento forte. E eu pedi uma coisa para ele, dei uma ordem para ele, ele não obedeceu. E aquilo me gerou raiva, né? Quis ser mais enfática e tal, e ele acabou obedecendo. Mas depois, em oração, em meditação, o Senhor falou ao meu espírito: você entendeu que você precisa ensiná-lo o poder e a necessidade da obediência? Que não é sobre você, não é sobre o seu ego de ser atendida, não é sobre a sua necessidade, sobre a sua realização de ter um filho que obedece. É sobre ensiná-lo a importância da obediência. E quem ensina em ira, e quem ensina com raiva, o que você consegue ensinar nesses momentos? É, Senhor. É verdade, faz sentido, né? Mas eu queria trazer para vocês algumas matérias que eu andei lendo sobre isso, né? Já temos companhias aéreas que fazem voos com restrição de crianças. E crianças não podem entrar. Restaurantes que proíbem crianças menores de 10 anos. Redes hoteleiras que não permitem a hospedagem de crianças. E toda essa visão em volta das crianças muitas vezes nos contamina. Nós mesmos, como mães, tendo os nossos filhos ali que a gente se esforça para criar, para educar, e muitas vezes, graças a Deus, são bem comportados e obedientes, e outras vezes não. Quando a gente olha na rua uma criança se comportando muito mal, tendo ali algum pico de estresse, demonstrando alguma coisa, que a gente pensa, criancinha mal educada, que criança chata, sendo que são seres humanos em desenvolvimento. E qual o nosso papel diante de tudo isso, né? Será que nós estamos contribuindo para uma sociedade que vai aceitar mais e melhor e se preparar para as crianças, para receber as crianças, ou nós estamos indo no caminho oposto? Nós estamos indo, ó, no barco que rejeita a imaturidade. Vocês que seguem aqui o canal, vocês já me conhecem um pouquinho, vocês sabem que eu não estou apoiando o mau comportamento nem a desobediência. Pelo contrário, eu realmente acredito que nós precisamos instruir e orientar os nossos filhos para que eles se tornem boas pessoas, bons cidadãos, especialmente bons cristãos, obedientes, disciplinados, honrados. Mas isso não significa que eu tenho que ignorar a imaturidade das crianças. Pelo contrário, eu preciso compreender a sua imaturidade e, tendo conhecimento sobre ela, trabalhar todos os princípios necessários para desenvolver um cidadão dessa forma que a gente acabou de falar. E sabe o que revela ali nas entrelinhas
Nós adultos que não temos tolerância com a imaturidade das crianças, que na verdade nossa própria maturidade não foi desenvolvida. Somos ali, ó, por dentro, lá escondidinho, crianças imaturas, que não aceitam receber um não. E novamente, não estou dizendo que seu filho vai dizer não para você, vai por isso mesmo. Mas que não aceitam ouvir um não sem que aquilo lhe cause raiva, que não aceitam passar ali um momento de vergonha com o filho, sem que aquilo lhe cause ira ou uma grande vergonha lá dentro de você. Quando nós temos maturidade suficiente para interpretar a imaturidade dos nossos filhos, nós conseguimos educá-los da maneira correta. Nós conseguimos orientá-los, instruí-los, passou uma vergonha no mercado com ele, filho, olha, isso é inadmissível, você não vai poder receber isso, você vai ter uma consequência relacionada a esse comportamento, mas sem ira. Ele percebe na tonalidade da sua voz o ensinamento, até porque a ira, nesses momentos, revela a nossa fragilidade. E é assim que eu enxergo um mundo cada vez mais intolerante com a imaturidade das crianças. É um mundo imaturo, é um mundo onde o eu prevalece, onde a minha vontade, o meu desejo, a minha necessidade de fazer um voo em total silêncio, a minha incapacidade de conviver com crianças barulhentas. As crianças fazem barulho. E os meninos levam ainda mais uma desvantagem, digamos assim, porque eles demoram cerca de 2 anos a mais para amadurecer do que as meninas. Pode pegar, compara aí, compara um menino de 6 com uma menina de 6. Os comportamentos, na grande maioria das vezes, são muito diferentes. As meninas são todas, a gente chama de mocinhas comportadas, e os meninos arteiros, barulhentos, briguentos. O grau de maturidade deles acontece em tempos diferentes. E é claro que eu não ia trazer essa reflexão aqui para a gente conversar sobre sem trazer a visão bíblica, como Jesus enxerga as crianças, o que ele pensa das crianças, como ele as vê. Em Mateus 19 acontece um episódio que me faz refletir muito, quando provavelmente os pais trazem ali algumas crianças para que Jesus pusessem as mãos sobre elas. E os discípulos repreenderam eles, né? "Não, que isso, criança aqui para o mestre?" Não é isso que acontece hoje em dia na nossa sociedade? Tipo, "Não, que isso, criança aqui nesse ambiente? Não, que isso, isso daqui não é pensado para criança, não é preparado para criança." E o que Jesus responde? "Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçai, pois o reino de Deus pertence às que são semelhantes a ela." Nesse trecho, Jesus repreende os próprios discípulos por acharem que as crianças não eram importantes o suficientes ou dignas de atenção espiritual. Além de outros versículos, né, onde Jesus fala: se nós não nos tornarmos como crianças, não veremos o reino de Deus. Que quem recebe uma criança, recebe a ele. As crianças, com toda a sua impulsividade, com toda ali a falta de domínio que eles têm, eles revelam uma grande pureza, humildade e confiança. E é a isso que Jesus nos compara e nos fala que nós precisamos nos tornar iguais, puros, humildes e confiarmos nele. Jesus reconhecia o valor das crianças, não só como seres humanos importantes em desenvolvimento, mas também como portadoras de uma espiritualidade com facilidade para se conectar com ele. Então, meu convite para você hoje é mudar o seu olhar. Mudar o seu olhar em relação à imaturidade das crianças e colocar um pensamento de auxiliadora. Nós somos auxiliadoras e guias dos nossos filhos para ensiná-los o caminho, para ensiná-los como se portar, para ensiná-los a importância de obedecer. Vamos olhar para Jesus? Ele tinha o maior compromisso de todos, mas ele parou tudo para deixar vir a ele as crianças. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado. E é claro, eu quero te convidar a seguir esse canal, curtir esse vídeo. Se você acha que alguma outra mãe pode se beneficiar desse conteúdo, encaminha para ela também. E fica aqui comigo porque você está criando um vencedor e você não está sozinho. Até mais.